Olá, espero que estejam todos bem e hoje daremos continuidade ao estudo do livro Caminho, Verdade e Vida, enfocando o capítulo 2 de 180, intitulado Segue-me Tu. E a base evangélica utilizada por Emmanuel, que é o autor espiritual do livro, cuja psicografia foi feita por Francisco Cândido Xavier, é a seguinte: Disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. João, capítulo 21, versículo 22. E contextualizando essa passagem do Evangelho de João, que é o quarto evangelho a seguir, seguindo os sinóticos, e especificamente o capítulo 21, que é o epílogo desse livro de João, ele relata a terceira aparição do Cristo após a crucificação. E essa aparição ocorreu para os apóstolos no mar de Tiberíades, que é uma região da Galileia que hoje compreende o país Israel. E Caibar Schutel, no seu livro Parábolas e Ensinos de Jesus, ele intitulou essa passagem, essa narrativa, de A Pescaria Maravilhosa. E por quê? Porque naquela ocasião os apóstolos haviam ido com o barco para o mar e voltaram sem êxito, sem terem pescado nada. E quando retornaram à margem, estava lá Jesus, transfigurado, pós-crucificação, transfigurado, que os aconselhou a que voltassem, retornassem ao mar e que colocassem, jogassem a rede do lado direito do barco. Assim foi feito e eles tiveram muito êxito. Então, eles pescaram 153 grandes peixes e, embora isso tenha feito uma grande pressão, um grande peso na rede, essa rede não se rompeu. Todo esse acontecimento, ele demonstra muita relevância, principalmente porque demonstra claramente dois aspectos. O primeiro deles é a confirmação da vida eterna, da imortalidade provada pela aparição, pela materialização do Cristo. O segundo aspecto é que é mais um momento em que a autenticidade da comunicação entre os planos, o plano espiritual e o plano material, é corroborada, é confirmada, inclusive por Jesus, nossa maior referência. E foi justamente nesse cenário, em meio a esse ambiente, que Pedro, que era um dos apóstolos lá presentes na ocasião, interpelou Jesus sobre João, que também estava presente. E Jesus se dirigiu a Simão Pedro respondendo da seguinte forma: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Então, a interpretação que pode se dar a esse trecho, ela tem dois vieses. Ela pode ser uma interpretação mais literal, em que há uma corrente que estuda que Cristo estaria se referindo, quando fala a Pedro sobre João, ao fato de que João foi o apóstolo mais longevo e o fato dele ficar poderia fazer menção ao fato de que ele morreria de fato de velhice, ele teria uma vida muito longa, diferente daquela dos outros apóstolos que foram perseguidos, martirizados e tiveram a vida abreviada mais precocemente do que João. João tinha outras atribuições, dentre as quais escreveu o Apocalipse, por exemplo. E então existe esse viés mais literal desse trecho.
Porém, Emmanuel nos leva, nos conduz e nos auxilia à extração de ensinamentos mais simbólicos contidos no bojo dessa passagem, desse versículo 22. E sob o ponto de vista do simbolismo, há dois principais aspectos, dois principais ensinos a serem apreendidos a partir desse trecho. São eles. O primeiro deles é que Pedro, envolvido ali na ocasião, e nós, por conseguinte, como aprendizes da Boa Nova, do Evangelho, não devemos ser fiscais do serviço dos outros. Quando Jesus coloca, se eu quero determinada coisa, na questão ali se eu quero que ele fique até que eu volte, então se eu quero tal coisa, que te importa a ti? É isso que Jesus coloca. Então, Jesus joga a luz sobre a situação de que a preocupação excessiva, a preocupação demasiada, a importância demasiada dada, conferida ao trabalho, à conduta e às atribuições alheias, como Pedro estava sinalizando naquela ocasião, podem fazer com que nós nos esqueçamos e com que nós negligenciemos as nossas próprias responsabilidades. Então ele coloca isso no sentido da demasia da preocupação. E essa ocasião, ela é vivenciada no nosso dia a dia, porque em vários núcleos da sociedade, onde existe uma organização, onde existe uma divisão hierárquica, é muito comum que existam situações que remetam justamente a isso, a nós nos preocuparmos, a nós prestarmos uma atenção excessiva ao trabalho do outro, nos esquecendo do nosso, da nossa função e da nossa obrigação. Inclusive, fica aí um alerta aos próprios trabalhadores da seara espírita, da casa espírita, que é justamente um ambiente passível de sofrer também esse tipo de situação. Emmanuel levanta também um pertinente questionamento acerca da nossa própria condição de seres humanos, das nossas limitações enquanto seres humanos. Quando ele pergunta, estaríamos nós na elevada condição de analisar um acontecimento ou uma ação de alguém por todos os ângulos que isso envolve? Ou seja, seríamos nós capazes de penetrar na causa de uma determinada circunstância? A resposta é inegável. Não, nós não somos capazes de ter esse leque, essa clareza de olhar. Por quê? Porque nós temos um olhar humano, um olhar parcial e muitas vezes um olhar passional. E quando nós agimos assim, nós estamos correndo o risco de julgar o outro, julgar o acontecimento, que aliás é outro aconselhamento que Cristo nos dá, inclusive numa passagem muito conhecida de todos nós, que é o Sermão da Montanha ou o Sermão do Monte, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, itens 9 e 10, num trecho que fala sobre o aconselhamento de Cristo a que tiremos as traves primeiro dos nossos olhos, antes de olharmos, de observarmos o cisco nos olhos da outra criatura. Ou seja, nesse trecho, Jesus corrobora: não julguemos, não julguem. Nós não devemos julgar, porque a nossa análise, o nosso olhar, ele está profundamente comprometido pelos preconceitos, pelo que carregamos de memórias
de tempos antigos, nós trazemos de tempos imemoráveis preconceitos que nos turvam o olhar. Além do que, esses nossos modestos e tacanhos pontos de vista, eles são profundamente contaminados pelo nosso orgulho, pelo nosso egoísmo, pela nossa inveja, pela nossa vaidade, que campeiam o nosso íntimo. São condições do ser humano, são condições intrínsecas, inerentes à nossa condição de humanidade e ao nosso nível de evolução moral. Então, a partir do momento em que nós nos deixamos levar por esse excesso, por essa preocupação, por esse interesse, por essa observação demasiada em relação ao trabalho, à atribuição alheia, nós estamos abrindo as portas para o julgamento. E o julgamento não cabe, uma vez que ele não contempla as causas. Nós não temos condição de vislumbrarmos, de considerarmos as causas como um todo. Entretanto, apesar desse alerta, cuidado, não sejamos fiscais dos serviços dos outros, há necessidade de nos atentarmos para que isso não quer dizer em momento nenhum que nós devamos ignorar, que nós devamos ser indiferentes aos nossos colegas, aos nossos pares, de maneira nenhuma. A colaboração, a cooperação, o interesse genuíno pelo trabalho alheio, ele é sempre muito bem-vindo. É inclusive estimulado pelo Cristo em sua passagem na Terra. E toda e qualquer manifestação que envolva carinho, que envolva preocupação, que envolva caridade, que envolva apoio em relação ao outro, ela é essencial, ela é louvável, desde que não carregue no seu bojo uma interferência. Então nós devemos vibrar junto com o outro, com o trabalho do outro. Só não devemos nos esquecer da nossa obra, de tanto que nos envolvemos com a interferência no trabalho do outro. E uma segunda dimensão a ser considerada é a seguinte: nesse trecho, no versículo 22, Jesus nos convida a que façamos a nossa parte com independência. Ou seja, quando ele diz a Pedro, segue-me tu, Jesus quer dizer, Pedro, faça a tua parte. Seja independente do entorno e faça e cumpra com a maior perfeição possível o seu dever. O dever que foi a ele conferido, os deveres, na verdade, e que são extensivos a nós. Nós também tivemos uma série de deveres conferidos pela sabedoria divina antes de encarnarmos. Então, são esses deveres que devem ser por nós cumpridos. Há muito, muito a ser feito nesse sentido. E para lograrmos êxito, para conseguirmos realmente isso, é muito importante que tenhamos como meta, como propósito realmente, nos engajarmos em todo esse trabalho nobre a ser realizado. É um trabalho a ser realizado dentro de nós mesmos, em nós mesmos e por nós mesmos na seara do Cristo, na obra do Cristo. E, na verdade, quando nós recebemos essas atribuições antes de encarnarmos, nós temos aí dois vieses. Nós recebemos deveres relativos ao nosso aperfeiçoamento, ao nosso burilamento, ao nosso avanço moral rumo à perfeição,
como espíritos perfectíveis que somos, mas também recebemos atribuições e deveres que são relativos à contribuição que temos que dar com a marcha de avanço da humanidade. E não podemos fugir disso, temos que assumir as nossas responsabilidades, independente das posturas adotadas pelos outros, pelas pessoas, inclusive aquelas com as quais dividimos nossa trajetória, nossa vida, aquelas de nosso convívio mais próximo, mais imediato, como por exemplo nossa família, nosso cônjuge, nossos filhos. É muito importante que nós não fiquemos presos a essas pessoas com quem dividimos o cotidiano e muitas vezes justifiquemos a nossa eventual inoperância por atitudes ou por condutas diferentes dessas pessoas que nos cercam. Há necessidade imediata de nós desatrelarmos, de nós desvincularmos as escolhas que fazemos daquelas escolhas que são as preferências dos entes que amamos, das pessoas com que convivemos. Afinal de contas, essas pessoas, elas são, primeiro de tudo, falíveis, né? Elas estão em diferentes estágios de evolução, não precisam ser o nosso estágio de evolução. E elas assumem condutas que eventualmente podem ser diferentes das nossas e ok. Não é por causa disso que nós vamos abandonar, vamos abrir mão da opção de evoluir, que ela é só nossa, ela não é delegável, ela não é transferível. O nosso avanço depende única e exclusivamente de nós mesmos. E é importante deixar claro, entendermos de fato que quando tomamos essa postura de assumirmos o nosso dever, de fazermos a nossa parte, como Cristo aconselha Pedro na passagem, nós não estamos em momento nenhum praticando o abandono daqueles que nos rodeiam. Não mesmo, porque em última análise, essa conduta, esse caminho é a melhor maneira de demonstrar amor. É a melhor forma de amar, porque nós estamos oferecendo, na verdade, o exemplo. Nós estamos inspirando pelo exemplo. E se o outro, nosso colega, nosso parente, nosso filho, se ele está de fato num momento de trevas, de pouca luz, não há nenhuma maneira de eliminar a escuridão do outro, a não ser trazendo a luz. E a nossa luz, a nossa iluminação, ela é sim capaz de iluminar o entorno, de ser extensiva ao entorno. Porém, nós só alcançamos essa dita iluminação, essa capacidade de iluminar e exalar e emanar a luz para o entorno quando nós encaramos, quando nós enfrentamos face a face nós mesmos. Quando nós nos deparamos com nossas más tendências, com nossas dificuldades, com nossas múltiplas imperfeições, aí sim nós estaremos em busca da nossa iluminação extensiva a quem está próximo de nós. E enquanto nós não vivenciamos isso, essa verdadeira essência, essa nossa identidade, o enfrentamento de nossas dificuldades, nós estaremos em vão e erroneamente em constante luta com e contra o outro. Ao invés de lutarmos com nós mesmos, nós muitas vezes nos envolvemos com uma guerra que não é a nossa, com uma batalha que não é a nossa. E quando Jesus coloca "segue-me" para Pedro,
pode ficar a dúvida, e qual é, na verdade, essa obra? Quais são, de fato, esses deveres que ele cobrava de Pedro e que, por conseguinte, cobra de nós? Na verdade, são aquelas situações às quais nós devemos nos dedicar e não desviar nosso foco, nossa atenção e o nosso tempo com demasiada preocupação, fiscalizando o serviço alheio. Nada mais é do que o nosso autoaperfeiçoamento, o nosso entendimento, o nosso estudo, a nossa dedicação, o autoaperfeiçoamento e o trabalho na seara do bem, o trabalho no bem e em prol da obra de Cristo. Porém, é muito comum que no grande número de tarefas, o grande número de situações de zeladoria, o grande número de compromissos que temos no mundo contemporâneo, na vida cotidiana contemporânea, essas situações, esses compromissos, esses envolvimentos, comumente nos afastam do contato com a nossa obra. E daí a importância de uma parada, a importância de cultivarmos a serenidade, o cultivo interior de momentos de serenidade, porque são esses momentos de pausa, de desapego, de silenciar, que vão nos orientar em relação às nossas responsabilidades mais específicas, a nossa obra mais no micro, as nossas tarefas, aquelas com as quais podemos manter contato e sempre alinhados através da conexão com a espiritualidade, através de ferramentas como, por exemplo, a meditação e a prece. Quanto mais nós diminuímos esse ritmo frenético, esse turbilhão de pensamentos que nos invadem a todo momento, que quase que nos violentam, com mais clareza nós vamos ver a realidade, uma vez que a nossa mente estará mais límpida, mais clara, mais transparente. E isso também nos capacita a enxergar melhor a realidade do tamanho, da forma, na dimensão em que ela se apresenta. E nos capacita, nos habilita, permite que nós recebamos intuição e inspiração da espiritualidade para identificarmos oportunidades de avanço, de melhoria, que nos são apresentadas no dia a dia. Então, daí fica a importância dessa conexão com a espiritualidade para nos trazer de volta ao eixo de qual é o nosso dever, ao eixo de, com independência, fazermos a nossa parte, apesar do nosso entorno, e de não nos focarmos no serviço do outro em detrimento do nosso. Para encerrar, eu gostaria de pedir licença para ler um pequeno trecho, na verdade é o trecho final, de um artigo do nosso querido Cleiton Franco, presidente da nossa Casa Espírita, publicado no informativo da casa, que fica à disposição durante os trabalhos presenciais ali na entrada, na recepção da casa, e que agora, em tempos de afastamento social, também está disponível no site. Esse artigo é um pouco mais antigo, ele data de novembro de 2018 e com ele eu encerro, com esse trecho final eu encerro, antecipadamente agradecendo a cooperação e a atenção de todos. Cleiton diz o seguinte nesse trecho: cada um de nós, no fundo das nossas almas, tem uma batalha iminente contra um adversário poderoso que reclama a utilização de todos os recursos legítimos para ser vencido. Adversário esse que invariavelmente conhecemos
como sendo nós mesmos. Muito obrigada a todos, fiquem com Deus.